Então eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. E enquanto você abre a Bíblia, eu fiquei por demais impressionado quando o reverendo Gilberto me mandou o endereço da igreja. Reverendo Álvaro Reis, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E quando eu chego aqui, ele me diz, não, aqui tem uma praça Matatias Gomes dos Santos, que foi um dos meus antecessores na Igreja Unida, saiu da Igreja Unida há 26 anos, há 100 anos atrás, em 1926, para ir pastorear a Catedral do Rio. E aí ele falou assim, não, foi um pastor muito influente que teve aqui, que conseguiu esse nome dessa rua e dessa praça. Eu falei, louvado seja Deus, que bênção maravilhosa estar com vocês aqui, irmãos. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 8, coloque-se de pé, nós leremos o texto a partir do versículo 18. Mateus 8, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Todos comigo, 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Bendito Senhor, nós te louvamos, Deus ó Pai, pela vida da tua igreja aqui no Jardim Verônia há 40 anos. Muito obrigado, grande Deus, porque o Senhor fez desta igreja uma porta aberta e ela tem sido sal da terra e luz do mundo aqui nesta região da cidade. Te louvamos por cada pessoa que tem ouvido o Evangelho através, ó Deus ó Pai, da vida dos crentes desta igreja. E oramos, Deus ó Pai, para que o Senhor salve muito povo aqui nessa região da cidade, através não só do ministério do pastor Giba, Deus ó Pai, mas através da liderança, do conselho, da junta diaconal, das sociedades internas, dos ministérios desta igreja. Pai, salva os teus eleitos aqui no Jardim Verônia. Deus, acrescenta, ó Deus, aqueles que o Senhor quer salvar nessa região da cidade. Deus, toca no coração dos vizinhos desta igreja e que eles entendam em suas casas, eu preciso de Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor colocou essa igreja perto de mim e que eles venham adorar ao Senhor aqui e sejam convertidos pelo Teu Espírito Santo nesse lugar e que a Tua palavra, Deus, fale poderosamente aos seus corações. Usa essa igreja preciosa e amada, ó Deus, ó Pai, para que vidas sejam alcançadas. E levanta aqui homens e mulheres, ó Deus, cujo testemunho impacta seus lares, seus lugares de trabalho, ó Deus, ó Pai, demonstrando que eles são verdadeiramente discípulos de Jesus. Fala conosco, Deus, na Tua palavra, graciosa e poderosamente nesta noite. E que a nossa vida seja impactada e que nós nos levantemos para ser discípulos fiéis do Senhor nesses dias tão difíceis. Fala conosco e nos abençoa, grande Deus. Nós te imploramos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Aquele foi um dos dias mais apoteóticos no ministério do Senhor Jesus. Ele prega logo de manhã, bem cedinho, o maior sermão da história. E quando desce do monte, encontra-se com um leproso, toca nele e o cura de sua enfermidade.
Se não bastasse, cura também o servo de um centurião. Depois vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. E depois de alguns momentos de alimentação e descanso, na porta da casa de Pedro se reúnem centenas de pessoas. E o Senhor Jesus leva a palavra a elas, cura os enfermos, expulsa os demônios, e está acontecendo um avivamento espiritual na porta da casa de Pedro em Cafarnaum. Os discípulos talvez poderiam pensar: Cafarnaum vai ser o centro do reino de Deus. Quantas bênçãos Deus tem derramado aqui. E quando eles estavam naquele grande frenesi, naquele movimento espiritual, já era noite. E o Senhor Jesus diz para aqueles discípulos: passemos para outra margem. Eu não sei o que passou no coração deles, irmãos. Talvez eles pensavam: fazer o que do outro lado? Não vai ter ninguém lá esperando essa hora da noite para ouvir a pregação da palavra. Para que Jesus está inventando isso? Está tão bom aqui, tanta gente sendo curada, sendo liberta, se convertendo. Mas o fato é, amados irmãos, que quando nós seguimos a Jesus, é Ele quem está no controle da nossa vida, não somos nós. E nesse episódio maravilhoso da palavra de Deus, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, ao vermos o Senhor se relacionando com os seus discípulos, aqui a palavra discípulo se repete no texto. Nós vamos aprender nesta noite o que significa ser discípulo de Jesus. Essa mensagem é para o seu coração. Você que mora aqui na zona leste de São Paulo, região de Herbelino Matarazzo, aqui no Jardim Verônia, o Senhor quer fazer de você um fiel discípulo de Jesus, onde Ele te colocou. E por isso Ele fala conosco nessa noite e vai nos ensinar o que significa ser discípulo de Cristo. Pastor, o que significa ser discípulo de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que ser discípulo é estar disposto a renunciar. O que significa ser discípulo de Jesus, pastor? Ser discípulo significa estar disposto a renunciar. Versículo 18 diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Naquele momento de avivamento, de empolgação espiritual, de apoteose ministerial, se aproxima de Jesus um escriba. Um escriba, irmãos, é um homem muito respeitado nos dias do Senhor Jesus. Ele é uma mistura de um exegeta, de um teólogo, com um advogado, porque ele é o homem que expõe a Escritura com fidelidade, ensina a teologia do Antigo Testamento, mas ele também conhece muito bem as leis, ele interpreta a lei, e as pessoas então podem aprender a como viver não só na sinagoga, no culto, mas também no dia a dia. Um escriba é muito respeitado, e no grupo de Jesus não há escribas. Então, quando aquele homem que é escriba disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, talvez o coração dos discípulos ficou até empolgado. Eles podem ter dito: pastor, agora está melhorando o nível, hein? Mas de repente aquele homem diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus não olha a aparência do homem, irmãos. Jesus vê o coração. Jesus diz para ele: olha, as raposas, elas têm suas covas lá, elas moram lá dentro. As aves dos céus têm seus ninhos lá em cima das árvores. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho casa própria, não tenho cama, não tenho nenhum travesseiro onde eu possa deitar minha cabeça. E você não vê o texto dizendo que esse homem seguiu o Senhor Jesus. Ele tinha muita empolgação espiritual, mas quando Jesus mostra para ele que para segui-lo,
ele precisa renunciar às comodidades deste mundo. Ele, amados irmãos, não se compromete a seguir ao Senhor Jesus. Ele quer a empolgação do avivamento, ele quer a alegria espiritual, mas ele não entendeu que ser discípulo de Jesus é renunciar a si mesmo, é renunciar ao pecado, é renunciar à sua própria vontade, para você fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Jesus, pregando uma mensagem certa vez em Marcos 8,34, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser discípulo de Cristo, você precisa renunciar. Você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa estar disposto a sofrer, se necessário for, por causa do nome de Jesus. Você tem que estar disposto a seguir os passos do Senhor Jesus e ir aonde Ele lhe chamar. Você já não pode mais viver para si mesmo, mas você vive para aquele que morreu por você. Queridos amigos e irmãos, o grande missionário Ashbel Green Simonton, o pioneiro do presbiterianismo do Brasil, teve um ministério muito abençoado no nosso país. Ele chegou ao Brasil com 26 anos de idade, e em 8 anos no Brasil ele plantou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Acompanhado de seus colegas que vieram dos Estados Unidos, ele organizou o nosso primeiro presbitério do Rio de Janeiro, que foi organizado aqui na nossa cidade de São Paulo. Eles ordenaram o primeiro pastor evangélico protestante da América do Sul, o ex-padre reverendo José Manuel da Conceição. Simonton organizou o seminário primitivo no Rio de Janeiro, onde formou alguns dos nossos primeiros pastores. Também foi instrumento de Deus para escrever a imprensa evangélica, que durante 2 décadas foi o jornal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, impactou o Brasil com o evangelho. Nesse tempo foi aos Estados Unidos, se casou, perdeu sua mãe, sua esposa ficou grávida, teve uma filhinha, com alguns dias de vida da filhinha, a esposa morreu. E depois de 8 anos no Brasil, vindo visitar a sua filhinha que morava na casa de sua irmã aqui em São Paulo, Simonton contrai febre amarela e morre. Antes dele vir para o Brasil, ele era um pregador muito abençoado, formou-se no seminário de Princeton. E algumas pessoas disseram para ele: Simonton, o que você vai fazer no Brasil? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade suja, não tem saneamento básico. O Brasil é um país atrasado, tem várias doenças, tantas igrejas boas convidando você para pregar aqui nos Estados Unidos e ser o pastor delas. Larga disso, rapaz. Para com essa conversa de ir para o Brasil. Se Deus quiser, Ele usa o jeito dele para salvar os brasileiros. Fique aqui. E Simonton disse: irmãos, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. O inverso também é verdadeiro. O lugar que você acha que pode ser o mais seguro vai se tornar para você o mais perigoso quando você estiver totalmente distante do centro da vontade de Deus. Jonas comprou uma passagem para Tarsis, sul da Espanha, lugar paradisíaco, mas ele estava longe da vontade de Deus. E então encontrou uma tempestade no mar, foi jogado ali, engolido por um peixe, até que se arrependeu e foi vomitado na terra. Então guarde bem a frase de Simonton: o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Se Jesus está chamando você para renunciar, se Jesus está chamando você para abrir mão, se Jesus está chamando você para consagrar a sua vida a Ele, não tenha medo de renunciar ao pecado. Não tenha medo de renunciar a riquezas desta vida. Não tenha medo de renunciar à influência humana. Esteja disposto a renunciar, sabe por quê? Porque o Filho
de Deus desceu da glória e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. E porque nunca ninguém te amou como Jesus, você pode renunciar a viver uma vida cheia de orgulho e ao controle da sua vida, para fazer em tua vida tudo aquilo que o Senhor quiser. Que você renuncie, amado irmão, tudo aquilo que está atrapalhando você de ser uma bênção preciosa nas mãos de Jesus. E que você se levante para ser de verdade um verdadeiro discípulo do Senhor. Pastor, o que significa ser discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo significa estar disposto a renunciar. Que Deus nos leve a renunciar em nossa vida tudo aquilo que o desagrada, amém? Tudo aquilo que nos atrapalha de fazer a sua obra. Que nós estejamos dispostos a dar a nossa vida pelo Senhor. Um grande missionário, Charles Studi, foi missionário da China, na Índia, no Sudão, fundador da missão WEC, dizia: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se o Senhor está te chamando a renunciar a uma carreira de sucesso, uma vida na qual você é tremendamente respeitado, para que você dedique a sua vida para ser um pregador do Evangelho, um pastor, um missionário, para você é um privilégio renunciar aos seus projetos, para consagrar a sua vida a Jesus. Se Deus está te chamando, minha irmã, a deixar uma vida de sucesso, de comodidade, de tranquilidade nesse mundo, para se dedicar a ser um evangelista, uma missionária, para você, minha irmã, é um privilégio entregar a sua vida por causa do nome de Jesus. Se você quer ser discípulo, esteja disposto a renunciar e diga: Senhor, eis aqui a minha vida, realiza na minha vida a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Você quer ser um discípulo de Cristo? Pastor, o que significa ser um discípulo de Cristo? O nosso texto nos diz que significa estar disposto a renunciar. Mas qual o significado de ser um discípulo de Cristo Jesus? Em segundo lugar, o texto nos diz o seguinte: que você precisa estar disposto a priorizá-lo. O que significa ser um discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, você precisa estar disposto a renunciar. Mas em segundo lugar, você precisa estar disposto, é necessário estar disposto a priorizá-lo. Diz aqui o nosso texto, nós vamos ler versículo 21, eu lerei o 21, a igreja 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Vocês o 22. Qualquer pessoa espera que um filho sepulte seu pai. É uma questão de respeito e de honra. Eu sou pastor em São Paulo há 8 anos. Antes fui pastor em Brasília e também no Chile. Meu pai morreu no noroeste de Minas há 5 anos atrás, quase 6 anos. A minha cidade fica a 800 quilômetros daqui. Eu faria mais ou menos a viagem, talvez em 11 horas. Mas porque eu tinha que sepultar meu pai, eu entrei no meu carro e fiz a viagem em 9 horas e meia. E peguei o caixão e eu tive a honra de sepultar meu pai. Não há nada de errado em sepultar o pai. É algo até bonito. Mas Jesus aqui quer nos mostrar como é importante fazer dele a primeira prioridade da nossa vida. O texto diz para nós que esse jovem, diferente do escriba, é discípulo. Se você olhar para o versículo 21, ele vai falar aí, olha, ele é discípulo. Certo discípulo disse: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o papai. Nós não sabemos, irmãos, e nenhum dos evangelhos deixa claro, se o pai dele acabou de morrer naquele exato momento, ou se ele estava dizendo: Jesus, deixa eu ficar por aqui, vou cuidar do papai, né? Espera ele morrer, quando ele morrer eu vou atrás do Senhor. O texto não deixa claro. Mas o que Jesus diz para ele é muito forte. Ele diz: deixa esses mortos aí, que sepultem seus mortos.
Tu, porém, vem e segue-me. O que Jesus está dizendo para aquele homem, ele diz para mim e para você, que quando nós o seguimos, ele exige prioridade absoluta em nossa vida. Nós não podemos colocar nossos pais, nossas mães, nossas esposas, nossos filhos, e nem sequer a nós mesmos, no lugar do Senhor Jesus. Quando Ele é o Senhor da nossa vida, porque Ele nos comprou com o seu sangue, Ele não aceita o segundo lugar em nossa vida. Por isso Ele parece um tanto quanto duro com aquele homem, mas Ele está dizendo que para segui-lo, você precisa dar a Ele prioridade absoluta. Num texto paralelo a esse, em Lucas 14, Jesus disse o seguinte: se alguém quer vir após mim e não aborrece seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, não pode ser meu discípulo. Assustador o texto. Jesus quer que eu odeie meu pai, minha mãe. Aborrecer ali, irmão, significa amar menos. Mas a ideia do texto é gerar um hipérbole no nosso coração. Ele quer dizer o seguinte, que o amor que eu tenho para com o Senhor é tão maior, tão prioritário, está acima de tudo na minha vida, que parece que eu aborreço qualquer outra coisa que ocupa o segundo lugar da minha vida. A distância do amor que eu tenho para com Jesus, para com as outras coisas, é a mesma distância do amor para com o ódio. Então significa o seguinte, que quando eu sou de Jesus e quero ser discípulo dele, eu o amo sobre todas as coisas. Eu vou amá-lo mais que meu pai, vou amá-lo mais que minha mãe, vou amá-lo mais que a minha esposa, vou amá-lo mais que meus filhos, vou amá-lo mais que a mim mesmo. Jesus não suporta, ele deu a sua vida perfeita na cruz por você, ocupar o segundo lugar na sua vida. E se você o tem colocado em segundo lugar, se você é dele, prepare-se. Ele fará alguma coisa para que você o coloque em primeiro lugar, mesmo que você tenha que ser disciplinado por isso. Então, se você quer seguir a Jesus Cristo, se você quer ser um discípulo de Cristo, o que significa ser um discípulo de Cristo, pastor? Significa estar disposto a priorizá-lo sobre todas as coisas. Aquele rapaz ali, irmãos, é meu primogênito, eu amo profundamente. Quando ele nasceu, a mãe dele e eu éramos missionários no Chile. Deus nos deu a bênção de sermos missionários em Santiago do Chile durante 7 anos. Antes que ele nascesse, a mãe dele ficou grávida de um bebê. E quando ela ficou grávida, eu sou um camarada alegre, expansivo, liguei para o Brasil inteiro. Naquela época não tinha WhatsApp nem smartphone, não, irmão. A gente tinha que telefonar. Quem é antigo sabe disso. E a ligação internacional era caríssima. Eu gastei um dinheiro grande aquele dia para ligar para o meu pai, para minha sogra, dizer, minha esposa está grávida, tal, não sei o quê. De repente, no meio de muita luta, no meio da gravidez, minha esposa, chegando ao 4º mês, perde o bebê. E aí, 1 ano depois que ela perdeu o bebê, ficou grávida daquele rapaz ali. E aí eu fiquei mais comedido, sabe, Giba? Não liguei para o mundo inteiro, falei, vamos esperar, entendeu? Vamos devagar. E nós encaminhamos toda a gravidez. No dia 7 de abril de 2005, nasceu aquele moço ali, na Clínica Presbiteriana Madre e Hijo, em Santiago de Chile. Depois de algumas horas de parto, a mãe, tendo várias contrações, nasce o rapaz. E quando eu olhei para aquele menino, eu peguei nele e falei, meu Deus, como é que eu posso amar alguém desse jeito? Continuo te amando, viu, filho? Como é que eu posso amar alguém tão intensamente que eu acabei de conhecer? E tem uma foto dele lá em casa, é muito interessante. Eu com a mão assim, ele nasceu assim, segurou minha mão assim. Uma foto bonita. E aí eu falava, meu Deus, como eu posso te amar? E eu virei para ele e falei assim, Davi, meu filho, eu te amo muito. Te amo com todas as minhas forças. Mas na hora o Senhor fez assim na minha mente, eu falei, mas eu quero dizer para você que eu amo Jesus muito mais do que eu te amo. Para o seu próprio bem, meu filho. Eu amo Jesus muito mais do que você. E é isso que o Senhor requer de mim, que eu ame meu filho intensamente, que eu ame minha esposa. Mas Jesus tem que ser o maior amor
da minha vida. Ele me comprou com o sangue dele na cruz. Você poderia me dizer que Jesus é o maior amor da sua vida? Se Jesus não for o maior amor da sua vida, você é um idólatra. Você está colocando coisas ou pessoas no lugar de Deus. Se você tem vivido idolatria, arrependa-se nessa noite em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor pelo seu pecado. Diga: Senhor, me ajuda a amar-te mais. O teu amor foi maravilhoso para comigo. O teu amor me impactou. O Senhor me arrancou da porta do inferno e me colocou nos céus, dando a sua vida na cruz do Calvário em meu lugar. Nunca ninguém me amou como o Senhor. Jesus, eu quero que o Senhor seja a prioridade da minha vida. Que você saia daqui nessa noite, irmão, tirando todo o ídolo do seu coração. Amém, meu irmão? E que Jesus seja o maior amor da sua vida, porque quando você amá-lo sobre todas as coisas, só assim você vai poder amar o seu cônjuge corretamente, só assim você vai poder amar os seus filhos corretamente, só assim você vai poder ser a bênção que Deus requer que você seja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O que significa ser discípulo de Cristo, pastor? Ser discípulo de Cristo é estar disposto a renunciar. Ser discípulo de Cristo é estar disposto a priorizá-lo. Você quer ser um verdadeiro discípulo do Senhor? Você está disposta, minha irmã, a ser uma verdadeira discípula de Jesus? Pastor, o que mais significa ser um discípulo de Cristo? Ser discípulo significa estar disposto a renunciar. Significa estar disposto a priorizá-lo. Mas o que significa ser um discípulo de Cristo? O texto nos diz, em terceiro lugar, que ser um discípulo de Cristo é estar disposto a obedecer. O que significa ser um discípulo de Cristo? O texto nos diz que ser um discípulo de Cristo significa estar disposto a obedecer. O nosso texto nos diz no versículo de baixo, versículo 23, que então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Veja bem que aqueles que não eram discípulos não seguiram. O escriba não seguiu. Mas aquele menino que queria sepultar o pai, o texto diz que ele é discípulo, pastor. E ele entrou no barco porque os seus discípulos o seguiram. O texto está dizendo para mim e para você, meu querido amigo e irmão, que ser discípulo de Jesus é estar disposto a obedecer. Ainda que as ordens do Senhor pareçam absurdas, há um avivamento em Cafarnaum. Jesus levantou cedo, estava pregando, trabalhando o dia inteiro. Que dia maravilhoso foi aquele! E de repente Jesus interrompe tudo e diz: entremos no mar escuro. E aquele que não é discípulo vai questionar, mas aquele que é discípulo entra no barco e segue a Jesus. Ele obedece. E obedecer a Jesus, irmão, não significa que tudo vai ser fácil, não, para você. Talvez quando você começa a seguir Jesus, eu gostaria de dizer que os seus problemas acabaram de começar. Porque o texto diz que eles entraram no barco e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, nos diz o versículo 24. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Eles entraram no meio do mar, irmão. Jesus está cansado na sua humanidade, foi para o fundo do barco e dormia placidamente. Eu não sei se o Senhor roncava, mas bem era possível, porque ele estava muito cansado naquele dia. E ele, confiado porque está no controle de tudo, simplesmente deitou e dormiu profundamente. E os discípulos estão indo naquele mar da Galileia, e de repente o vento bate mais forte e começa a chover, e de repente você vê o estrondo dos trovões, e você vê os relâmpagos brilhando no ar, estalando, tá!
E de repente as ondas começam a jogar o barco para lá e para cá. Num dos evangelhos sinóticos, o texto diz que o barco era açoitado pelas ondas. As ondas parecem um açoite, elas vêm e caem no meio do barco, e aqueles discípulos estão sendo jogados de um lado para o outro. Aqueles judeus antigos acreditavam que o mar era a morada dos demônios, porque ele era incontrolável, e agora eles acreditam que vão morrer. Veja bem que eles se dispuseram a obedecer a Jesus, e a situação se complica para eles. E quando eles estão ali naquele momento de desespero, Jesus está dormindo. Talvez você está enfrentando uma grande tempestade e você não viu a resposta do Senhor. Mas eu quero dizer para você, não se desespere. Jesus está no barco. Ainda que pareça que ele está dormindo, não se desespere. Jesus está no barco da sua vida, e ele pode dormir placidamente, porque ele está no controle de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Foi ele quem levou os seus discípulos para o meio da tempestade. Se você está enfrentando uma terrível tempestade, você precisa manter firme a disposição de obedecer, porque o seu Senhor é soberano, e foi Ele quem te levou para a tempestade. Quando eles pensam, irmãos, que está tudo acabado, eles se aproximam do Senhor e dizem: Senhor, acorda, o Senhor está dormindo aí, nós vamos morrer, salva-nos, perecemos. Quando a gente segue a Jesus e está disposto a obedecer, alguns problemas virão na nossa vida, mas porque o Senhor está presente no barco da nossa vida, a gente pode clamar. Nós podemos, ainda que de maneira desesperada, nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem dia nos nossos problemas que a nossa fé está firme. E a gente fala: Senhor, está complicado, mas a gente sabe que o Senhor está aqui. Nos ajuda, mas tem dia que o desespero bate a porta, né, pastor? E a gente fala: Senhor, o Senhor se esqueceu de nós, tem misericórdia de nós. O que importa, irmãos, é que se nós estamos obedecendo a Jesus, nós vamos ser, de uma forma ou de outra, matriculados na escola da oração. Esses discípulos, no meio daquela tribulação, são imediatamente matriculados na escola da oração. Eles clamam: Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus, que os está treinando para a obediência, mostra para eles que eles são incrédulos. Ele diz para eles: por que sois tímidos? E a palavra usada para tímidos do grego aqui é a palavra fobia, de onde vem a nossa palavra medo. Jesus está dizendo: por que vocês estão morrendo de medo? Homens de pequena fé, vocês só vão vencer o medo quando vocês acreditarem em mim. Ele está dizendo: se vocês querem me obedecer, tirem os olhos do vento, tirem os olhos do mar, tirem os olhos da tempestade, tirem os olhos de vocês mesmos e da capacidade de vocês e olhem para mim. Se vocês olharem para mim, vocês vão crer e vocês vão vencer o medo pela fé. Depois de repreendê-los, Jesus, irmãos, olha para o mar e fala assim: mar, acalma-te, vento, emudece-te. Jesus fala assim: mar, tranquilo. Imagina você ler: tranquilo, calma. Imagina ele fazendo assim para o vento: quietinho. Irmãos, o mar parou. O vento deixou de soprar. O ser humano, com todo o conhecimento científico e tecnológico que tem nos dias de hoje, não é capaz de parar as ondas de uma tempestade do mar. Jesus disse, deu uma ordem: mar, tranquilo, vento. O mar parou. O vento deixou de soprar. E agora aqueles homens estão mais assustados ainda. Uau! Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem?
Quando nós, irmãos, nos tornamos discípulos e somos matriculados na escola da obediência, o Senhor nos leva para a tempestade para restaurar a nossa vida de oração e para que contemplemos a sua glória. E quando Ele abrir os céus e descer e realizar coisas grandiosas em nossa vida, nós vamos ficar perplexos e dizer: quem é como este Senhor, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus levou você para a tempestade para revelar a glória dEle. Jesus está permitindo que você passe por essa situação tão difícil, para que você conheça o poder dEle. Então não se desespere, meu querido amigo irmão, mas obedeça, mantenha-se firme. Talvez você diga: pastor, eu não vou aguentar essa situação. E de repente o Senhor te leva para uma tempestade para te mostrar que com Jesus você aguenta qualquer coisa. Ele disse para você que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Então que você esteja disposto a obedecer. E Ele vai fazer tudo conforme a vontade dEle, para a honra e glória do seu santo nome. Seguir a Jesus, irmão, é estar disposto a obedecer o tempo todo. O pastor de vocês conhece um pouquinho da nossa história. Antes de ser pastor da Unida, eu era pastor de uma igreja em Brasília, que Deus nos deu a bênção de viver um processo de revitalização lá. Em 10 anos de pastorado, a igreja chegou a 750 membros. Construímos lá um grande templo, belíssimo. A igreja vivia momentos de avivamento espiritual. O conselho dizia: reverendo, o senhor vai ficar aqui a vida inteira. O problema, Gibe, é que eu acreditei. Quando estava tudo bem, irmãos, Deus manda os presbíteros da Unida lá em São Paulo dizer: pastor, a nossa igreja é igreja histórica, a mais antiga da IPB na cidade de São Paulo, nós estamos enfrentando momentos muito difíceis. E nós acreditamos que Deus o está chamando para ser nosso pastor. Eu falei: eu não, de jeito nenhum. Mas, irmãos, enquanto eu não falei para eles que aceitava pregar aqui, eu não dormi à noite. E todos os desafios que eu coloquei para não vir para a Unida, Deus derrubou todos eles. Nós viemos para a Unida em 2017 e Deus começou a abençoar a igreja. Depois, todos nós tivemos 2 anos de pandemia. E vocês sabem que sofrimento foi a pandemia. Se não bastasse a pandemia, a Cracolândia, no ano seguinte, parou na porta da Unida. Imagine comigo se os traficantes da Cracolândia viessem aqui para a porta da igreja de vocês, armassem as banquinhas aqui na porta e começassem a vender a droga aqui, a polícia só olhando e você não pode fazer nada. Que luta espiritual. Nós obedecemos e a tempestade só aumentou, reverendo. Mas naquele ano, nós pregamos sobre exílio, a igreja foi para o Mackenzie, pregamos sobre deserto. E eu mostrei para a igreja que o exílio do povo de Deus foi um momento muito frutífero. Os judeus abriram sinagogas no mundo inteiro, que depois se tornaram base de pregação de Paulo e Barnabé. Deus levantou judeus do povo de Deus para abençoar o mundo. Daniel e seus 3 amigos, Esdras, Neemias, Mordecai, Esther. O ministério deles impactou o mundo inteiro daquela época. Nos dias de Mordecai, pessoas do mundo inteiro, do Império Medo-Persa, um dos maiores impérios da humanidade, converteram-se à fé ao Deus de Israel, por causa da influência de Mordecai e Esther. E eu disse aos irmãos da Unida: Deus nos leva para o exílio para nos humilhar, para nos fazer crescer, para nos dar a bênção e para nos preparar para sermos uma grande influência nas mãos de Jesus. Naquele ano de exílio, a igreja recebeu 60 novos membros. E nós voltamos para a nossa igreja. Hoje não tem Cracolândia lá na porta. A igreja está vivendo um momento maravilhoso. Mas à noite nós tivemos que ficar no Mackenzie, porque do lado do Mackenzie nós temos 60 membros que são membros da Unida sem nunca frequentar lá embaixo. Então, irmãos, a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas se Deus te chamou para obedecer, obedeça. Eu agradeço a Deus por ter saído de Brasília há 8 anos atrás e estar na Unida, porque Deus tem abençoado muito o nosso pastorado ali,
Para a glória de Deus, nesses 8 anos, nossa igreja recebeu mais de 350 membros. Hoje nós temos 580 membros. Deve ter perdido uns 100, né? Porque nem todo mundo vai com a cara do pastor. É assim mesmo. Tá? Mas está bom, né? A igreja está vivendo um momento muito abençoado e alegre. E nós estamos servindo nessa amada cidade de São Paulo. Muita gente disse que eu era louco. Mas quando a gente serve Jesus, nós não somos donos da nossa agenda, do nosso ministério, da nossa vida. Nós temos que estar dispostos a obedecer e ir aonde Ele nos mandar. Você vai obedecer, a tempestade virá. E aí você vai aprofundar a sua vida de oração. E você vai ver, de repente, o Senhor acalmando o vento e o mar. E você vai dizer, quem é como esse Jesus glorioso, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não perdeu o controle da sua vida. Ele está revelando a glória dele a você, para que a sua fé seja fortalecida e você queira exaltá-lo sobre tudo e sobre todos. Você é verdadeiramente um discípulo de Cristo? Se você entendeu o grande amor de Deus por você, e que Ele desceu da glória e mandou o seu único filho para pagar a sua dívida, Ele pagou o teu pecado. Esse filho ressuscitou e você creu nele como seu único Senhor e Salvador e foi perdoado e recebeu a bênção da vida eterna e foi declarado justo pela fé no tribunal de Deus, sendo justificado. Foi adotado como filho espiritualmente por Deus naquele exato momento. Foi selado com o Espírito Santo no dia da conversão, unido a Cristo espiritualmente pela fé, e agora você é amigo de Deus, e ninguém arrebata você das mãos do Senhor. Que bênção maravilhosa! Se você entendeu o tamanho da salvação que recebeu, você merecia ir para o inferno, mas Cristo pagou a sua dívida na cruz. Se você creu nele, então pare de querer viver para você, e se levante para ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é estar disposto a renunciar. Ser discípulo de Cristo é estar disposto a priorizá-lo. Ser discípulo de Cristo é estar disposto a obedecer. Porque Ele nos amou. Vale a pena entregar a nossa vida por Ele. Que Deus traga sincero arrependimento ao seu coração nessa noite. Que você pare de viver para você. E que você saia daqui hoje dizendo: nos 40 anos da igreja do Verônia, o Senhor falou comigo na pregação, e eu vou parar de viver para mim, para viver para Jesus, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Que Deus faça de você, minha irmã, uma verdadeira discípula de Cristo, amém? Que Deus faça de você, meu irmão, um fiel discípulo de Cristo. Que o testemunho de Jesus em sua vida seja uma bênção no seu lar, seja uma bênção no teu trabalho, seja uma bênção para os teus amigos, e que aqueles que te conhecem vejam que o Senhor está presente em sua vida, e que o seu testemunho seja tão impactante, que muitas vidas venham a Cristo através de você. Que Deus faça de você um fiel discípulo de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.